Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso empatou em 0-0 com o Bahia em Salvador. É o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, terá uma semana para descansar e se preparar visando o próximo compromisso com Fortaleza, sábado que vem às 21 horas no estádio Newton Santos. Se puder, vá ao Newton Santos, a nossa casa, e apoie o Glorioso numa partida que pode valer a retomada da liderança para o Fogão, desde que o nosso alvinegro vença o tricolor cearense. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre o empate de ontem, falo também sobre a busca do Fogão por um lateral direito, Glorioso, que tentou trazer o Rodinei e segue no mercado para preencher lacunas importantes no elenco. Vale salientar que o Botafogo, além de continuar na briga pelo título brasileiro, continua também na disputa pelo título da Libertadores. Na última quarta-feira, o Fogão eliminou o Palmeiras em São Paulo e passou para as quartas de final. Pois é, galera, o técnico Arthur Jorge escalou o que tinha de melhor para a partida de ontem. E ele não tinha lateral direito de ofício. O Tietê teve que ser improvisado na posição. O Botafogo foi a campo com o goleiro John, com o Tietê na lateral direita, na zaga Alter e Bastos. O Alexander Barbosa estava suspenso, Cuiabano não pôde jogar, o Marçal foi o titular da posição. No meio-campo, Gregory e Marlon Freitas, tivemos também o Luiz Henrique aberto na direita, o Almada trabalhando, se movimentando muito, Matheus Martins, ora por dentro, ora pelo lado esquerdo, e o Igor Jesus funcionando como um centroavante. Contra um Bahia que descansou durante a semana, teve o que o Rogério Ceni podia colocar de melhor também, e agora o Bahia vai ter Copa do Brasil no meio de semana e a sequência do Campeonato Brasileiro. Muita movimentação no Bahia, com o Caio Alexandre no meio-campo, Everton Ribeiro indo da direita para dentro, Cauli trabalhando como meia central, Everaldo, Tassiano, um time forte, o Jean Lucas também, ora pelo lado esquerdo, ora trabalhando por dentro. O time do Bahia realmente é um time bem treinado pelo Rogério Ceni e que tem ótimas peças. E o Botafogo muito desgastado, fisicamente e mentalmente, pela última sequência, não deixou o Bahia desequilibrar o confronto. Pelo contrário, o primeiro tempo foi equilibradíssimo. O Botafogo, que vinha de uma vitória sobre o Palmeiras por 2-1 no Newton Santos pela Libertadores, uma goleada sobre o Flamengo 4-1 no Newton Santos pelo Brasileiro, e aquela partida maluca da última quarta-feira, 2-2 com o Palmeiras no Allianz Parque, que valeu a classificação do Glorioso às quartas de final da Libertadores. Então, era mais um jogo difícil contra uma equipe forte depois de uma sequência pesadíssima. E o Botafogo foi a campo com muita vontade e alguma organização no primeiro tempo que melhorou no início da segunda etapa. O Bahia, no primeiro tempo, tentou ali algumas finalizações de fora. Aos 32, teve um cabeceio do Everaldo, boa defesa do John. Já o Botafogo teve uma ótima chegada pelo lado direito, a bola foi passada para o Almada, que finalizou, mas algum jogador do Bahia se jogou à frente da bola e então a pelota não chegou à meta, mas era uma ótima chance do Fogão. Tivemos um lance do Jean Lucas, que ao meu ver não é para vermelho. Ele tomou o cartão amarelo, largou a mão no rosto do Gregory. Só que o próprio Gregory fez muito menos que isso na Copa do Brasil contra o próprio Bahia e foi expulso. Até hoje nós não temos o áudio do VAR. O que será que acontece? Por que o Gregory foi expulso e por que o Jean Lucas, que levou a mão ao rosto do Gregory, não foi expulso ontem? Isso que eu não entendo. O critério muda de acordo com a camisa, de acordo com o jogador, é um questionamento. Outro lance, de qualquer jeito, atabalhoado. O Marcos Felipe, goleiro do Bahia, que fez a diferença no início da segunda etapa, chutou o jogador do Botafogo quando tentou chutar a bola. O atleta do Botafogo foi mais rápido, levou um chute forte, caiu no chão, mas o Marcos Felipe não foi expulso. Se aquilo fosse um chute em algum atleta do Botafogo, no meio-campo contra o atleta do Bahia, provavelmente o VAR teria chamado. Pois bem, 11 contra 11, primeiro tempo equilibrado,
Fomos para a segunda etapa e o Botafogo voltou bem. Variando do 4-3-3 para o 4-4-2 com a movimentação ofensiva, o Botafogo teve ótima chance com Igor Jesus aos 6 do segundo tempo. Bom passe do Luiz Henrique, infiltração, força, velocidade no momento certo. Igor Jesus entrou na área, chutou e o Marcos Felipe fez uma defesaça. Aos 11, boa jogada do Matheus Martins por dentro, passe para o Marlon Freitas, que dominou, conduziu, esperou o momento certo, chutou muito bem e muito forte. O Marcos Felipe encostou na bola, ela desviou e bateu no travessão. Seria um golaço do meio-campista alvinegro. Então aqui nós já temos ótimas intervenções do goleiro do Bahia. O Botafogo poderia ter feito 1-0 com o Igor Jesus, poderia ter feito 1-0 com o Marlon Freitas. Aos 18 minutos, o Tiquinho Soares entrou no lugar do Matheus Martins. Então, nós tivemos uma estrutura mais trabalhada no 4-4-2. Foi diferente do primeiro jogo da Libertadores, quando o Tiquinho entrou e também atuou com o Igor Jesus, mas um pouco mais recuado, como uma espécie de meia. Um 4-3-3 com o Tiquinho sendo esse meio-campista atrás do Igor Jesus. Ontem não, o Botafogo trabalhou com 2 centroavantes. Então nós tivemos os 2 laterais e os 2 zagueiros. Luiz Henrique aberto na direita, Gregory, Marlon Freitas e Almada, Igor Jesus e Tiquinho Soares. E o Botafogo não foi dominado pelo Bahia. Pelo contrário, teve até mais chances. Aos 28, cruzamento na área, bola parada, o Bastos cabeceou, outra defesa do Marcos Felipe, no rebote o Walter finalizou, o defensor do Bahia desviou, escanteio para o Botafogo, o Marçal bateu um escanteio aos 30, muito bem, o Igor Jesus cabeceou como mando figurino para baixo, a bola quicou, o Marcos Felipe fez outra defesaça, porque eu vou chegar ao John, que garantiu o empate na reta final. Mas antes de chegar à pressão do Bahia, quando o Botafogo cansou, é importantíssimo pontuar que o Botafogo ofereceu muito perigo ao time treinado por Rogério Ceni. E perigo de várias formas, com chute de fora, com infiltração do Igor Jesus, com bola aérea ofensiva, com bola parada. E então o Marcos Felipe fez essa defesaça aí aos 30 minutos. Ainda tivemos um lance pela esquerda, o Matheus Martins deu um bolão pro Almada, que conduziu, ganhou a jogada pelo lado esquerdo, entrou na área, deu o passe para trás, rasteiro ótimo para o Matheus Martins, que finalizou, e mais um corte da defesa do Bahia, como aconteceu em chute do próprio Almada no primeiro tempo. Então o Botafogo variava do 4-3-3 para o 4-4-2, entrou o Tiquinho Soares no lugar do Matheus Martins, e o Botafogo trabalhou mais no 4-4-2, conseguiu ter algumas chances ainda, o Tiquinho prendeu algumas bolas, sofreu faltas importantes até. Só que o Bahia, a partir dos 36, voltou a levar perigo ao Botafogo. Então tivemos uma defesaça do John em chute do Tassiano. O Arthur Jorge observou a situação e tentou dar novo fôlego ao Glorioso, com Carlos Alberto entrando no lugar do Igor Jesus. Só que aos 39, antes da entrada do Carlos Alberto, outra chance para o Bahia. E o Jean Lucas recebeu pelo lado esquerdo, penetrou na área, conduziu um pouco mais, finalizou e o John, mais uma vez, fechou o ângulo e fez outra belíssima defesa. Então 2 chances para o Bahia, com o John começando a trabalhar muito a partir dos 36 da segunda etapa. Aos 40, o Carlos Alberto entrou. Fabi, o Carlos Alberto entrou e não conseguiu manter o nível da equipe. O Botafogo já estava sendo pressionado. Só que tem algo além disso que não pode ser ignorado, galera. O Botafogo precisa contratar lateral direito, zagueiro, a gente vem falando sobre isso. O clube está no mercado buscando jogadores para as posições citadas. Só que mesmo com o Botafogo buscando melhorar o elenco, e tem que melhorar, ontem nós tínhamos desfalques que impressionam pelo fato da equipe conseguir manter um ritmo competitivo contra outro time fortíssimo. Vamos pensar num 4-4-2 sem os 2 atacantes. Então vamos pensar em 2 linhas de 4, só num 4-4, porque dá para montar 2 linhas de 4 com os desfalques de ontem do Botafogo. Mateu Ponte fora por suspensão, além do Damian Soares, que está afastado pelo que fez recentemente, não deve mais vestir a camisa do Botafogo, a não ser que algo muito diferente aconteça. Mas vamos pensar no Mateu Ponte, suspenso, Botafogo sem lateral direito. Vamos contar aqui com o Pablo, que poderia ter sido uma peça importante ontem.
Eu esperava que o Pablo viajasse ontem. Não viajou, jogou poucos minutos com a camisa do Botafogo, é verdade, mas vem treinando. Vamos ver como vai ser a sequência do Pablo no clube até o final da temporada. Vamos contar com o Pablo, então, como um desfalque para o jogo de ontem. Matheus Ponte, Pablo Barbosa suspenso, não pôde jogar. E Cuiabano com problema no ombro por conta da partida contra o Palmeiras. Essa linha de 4, Matheus Ponte, Pablo, Barbosa e Cuiabano, seria uma linha de 4 titular em vários times. Na direita, Júnior Santos. Por dentro no meio-campo, Alan e Eduardo. O Alan sentiu dores musculares, não viajou. O Eduardo se recupera de lesão. Júnior Santos se recupera de lesão. Jefinho no lado esquerdo se recupera de lesão. Se o Botafogo tivesse peças como essas ontem, poderia ter vencido o jogo. Estou falando sobre peças importantíssimas, umas mais, outras menos. Umas que vinham rendendo muito na temporada, como o Júnior Santos, outras que não vinham rendendo tanto. Mas Eduardo decidiu o jogo no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, uma virada espetacular, 2-1 com 2 golaços dele. O Jefinho decidiu a nossa classificação para as oitavas de final da Libertadores com um gol lá no Peru para cima do Universitário. O Júnior Santos nem preciso falar, o Alan é uma ótima contratação do Botafogo. Então ontem não tivemos Ponte, Pablo, Barbosa e o Cuiabano, Júnior Santos, Alan, Eduardo e Jefinho, já que outros clubes contam desfalques que também já não jogam há bastante tempo, só para termos uma ideia. Então o Carlos Alberto entrou, o Bahia continuou pressionando, teve outras chances e o John fez outras defesaças. Uma no chutaço do lateral direito Santiago Arias aos 45 e outra no chute do Luciano Rodrigues aos 46. O John foi muito bem ontem com a camisa do Fogão, felizmente. E aos 47, mais 3 trocas no Botafogo. Hugo entrando no lugar do Marçal, Danilo Barbosa no lugar do Marlon Freitas e Romero no lugar do Almada. Então, por exemplo, jogadores como Bastos, Gregory, que atuaram o tempo inteiro contra o Palmeiras, jogaram o tempo inteiro ontem novamente. Pois bem, galera, o árbitro deu 5 de acréscimo e aos 50 a partida foi encerrada. Bahia 0, Botafogo 0, o Glorioso tem 47 pontos. Fortaleza venceu o Corinthians 1-0, o Corinthians vem jogando muito mal e perdeu por 1-0. Pedro Raul perdeu um gol sem goleiro, não era uma bola exatamente simples, tão fácil, mas para um centroavante de time grande, Série A de Campeonato Brasileiro, ele deveria ter feito gol. O Fortaleza venceu por 1-0 o gol do Pikachu, foi aos 48, é o líder, o Botafogo é o vice-líder com 47. O Palmeiras venceu bem o Cuiabá e está com 44 pontos na terceira posição. E o Flamengo, jogando muito mal, venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. Tivemos trapalhada ontem no Maracanã. O Flamengo fez 1-0, gol do Michael, baixinho, de cabeça. O Red Bull Bragantino conseguiu empatar numa falha da defesa do Flamengo depois de um escanteio. E logo depois, cruzamento pelo lado direito, o zagueiro do Bragantino foi tirar de qualquer jeito, não viu o companheiro, chutou em cima dele, a bola bateu num jogador do próprio Red Bull Bragantino e não deu chances ao goleiro Cleiton. 2-1 pro Flamengo, 44 pontos. Fortaleza 48, Botafogo 47, Palmeiras 44 e Flamengo 44, Fortaleza e Flamengo tem um jogo a menos. Pois é, galera, o Botafogo segue na briga por um lateral direito, é uma posição difícil no mundo. No Brasil nem se fala, mas no mundo é uma posição muito difícil. Então quem tem um lateral direito não quer se desfazer. Nós estávamos satisfeitos com o Damian Soares. Queríamos que o Damian Soares permanecesse no clube, certamente. Só que ele fez o que fez. E agora o Matheus Ponte joga bem, corresponde. Certamente, se vier alguém atrás do Matheus Ponte, a torcida do Botafogo, ou grande parte dela, não vai querer que o uruguaio saia, certamente. O Glorioso tem um bom lateral direito, um garoto muito novo que é muito promissor na posição. Só que o Botafogo precisa de mais. Proposta por Vitinho, que está no futebol inglês. É difícil tirar um jogador daquele mercado. Vontade de trazer o Kelvin, mas os russos não facilitam em nada as negociações. E o Botafogo tentou 2 laterais de 2 grandes clubes da Grécia. 2 grandes rivais, inclusive, lá na Grécia. Panathinaikos e Olympiacos. Tentamos o Vagianidis a pedido do Arthur Jorge, que pelo Braga enfrentou o Panathinaikos numa fase preliminar de Champions League da temporada passada, eliminou o Panathinaikos e ele gostou muito do Vagianidis. O Botafogo tentou trazer, o garoto gostou da ideia, do projeto, da proposta, só que o time grego não quis liberar pelos valores oferecidos pelo Glorioso.
Então o Botafogo tentou, segundo o Vene Casagrande, contratar o Rodinei. E o Rodinei acertou salários e tempo de contrato com o Fogão, segundo informações do Vene Casagrande. Só que o Olympiacos barrou e dificilmente liberaria mesmo o Rodinei. Vem jogando muito bem lá, tem moral, e o clube não quis nem ouvir a proposta do Botafogo, não quis iniciar as conversas. O Olympiacos foi campeão da Conference League, o Rodinei, peça importantíssima, muito querido pela torcida. Um lateral que marca bem hoje em dia e apoia muito, um lateral de muita força, poderia contribuir demais com o técnico Arthur Jorge. E o Botafogo já tinha pensado no Rodinei em outras oportunidades quando ele ainda estava no Flamengo. Após a implementação da SAF aqui no Glorioso, quando o Flamengo já sabia que o Rodinei não renovaria contrato, o Botafogo tinha a ideia de trazer o jogador para cá. Só que foi algo que acabou não se desenvolvendo. E agora o Botafogo, então, tentando trazer o Rodinei. Seria uma ótima contratação para a lateral direita. Não conseguiu o Rodinei? Pode continuar tentando. Tem que conseguir contratar um jogador visando o Campeonato Brasileiro, claro, e a Libertadores. E o Botafogo tem poucos dias agora. A segunda janela fecha no próximo dia 2 de setembro. O Botafogo vai enfrentar o Fortaleza no dia 31, sábado. Seria muito legal chegar a um lateral direito a tempo de reforçar a equipe para o jogo contra o Fortaleza. Seria muito interessante que o Botafogo contratasse mais um zagueiro a tempo do jogo contra o Fortaleza também. Contudo, se não acontecer, dia 15 tem o Corinthians no Newton Santos, 15 de setembro, e logo depois, no meio da semana, o Botafogo vai enfrentar o São Paulo pela Libertadores. Ainda podemos colocar mais jogadores na competição internacional. Então que o Botafogo esteja muito atento ao mercado, mas mais que isso, seja ativo e consiga contratar logo bons jogadores para a lateral direita e para a zaga. Não é exatamente simples, vocês estão vendo as dificuldades, não estamos mais falando sobre o Botafogo observando, sondando. O Botafogo está fazendo propostas e oferecendo até valores interessantes para clubes internacionais. Só que a lateral direita é uma posição muito específica, muito difícil, e quem tem não quer liberar. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Hoje estaremos aqui às 15h30 na redação do Bandeira ao vivo, aquela live especial da sua tarde. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!